Ok, nós estamos de volta com o nosso cidadão... ponto de vista, né? Cidadão Consumidor é de segunda a sexta, ao 12h30, né? Hoje, domingo à noite, ponto de vista, nós estamos falando com o secretário estadual de Cultura e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, professor João Carlos Vicente Ferreira. Professor, nós falamos no bloco anterior sobre as mudanças ocorridas na Lei Hermes de Abreu, a Lei de Incentivo à Cultura. E eu gostaria que o senhor falasse sobre algumas ações. Eu tenho, inclusive, até aqui já a pergunta do nosso amigo telespectador, o Cleiton, que é morador lá de Sinop, está nos assistindo lá através da parabólica, fez questão de ligar aqui. Ele está perguntando se tem algum projeto aprovado pela Secretaria de Cultura lá da cidade de Sinop. Segundo ele, não tem conhecimento disso. Olha, nós temos algo em torno de 1.200 projetos que foram enviados, não apenas de um município, mas de quase todos, acho que deu em torno de 120 municípios. A média grande aí, se for dividir, vai dar 10 por município. Eu não me lembro exatamente quantos projetos o município de Sinop apresentou. Eu me lembro, sim, que em anos anteriores foi um número pequeno em função do tamanho que Sinop tem, do que representa hoje Sinop no contexto socioeconômico, cultural. É uma cidade onde nós temos todos os segmentos, se prolifera lá a cultura de uma maneira espetacular, né? Grandes nomes da área cultural estão se destacando. Eu não tenho lembrança agora o que nós temos já aprovado ou não aprovado para Sinop. Nesse momento eu não tenho essa informação. Certo. De que forma que o Cleiton poderia ter a sua resposta, secretário? Acessando o site, telefonando para o Conselho Estadual de Cultura, telefonando para o gabinete 3613-9207, o gabinete do secretário. Nós estamos lá disponíveis para responder, para saber a demanda, estudar e ver o que a gente pode estar fazendo e atendendo. Está aí, né, o site da Secretaria de Cultura, www.cultura.mt.gov.br, e você pode estar acessando, Cleiton, e saber mais detalhes sobre essa questão. Tem também o telefone do gabinete do secretário, que é o 3613-9287, é isso? Exato. 9287, você fala direto com o secretário e procura se informar melhor sobre essa questão aí. E, de qualquer forma, eu quero te agradecer, né, telespectador lá da nossa querida Sinop. Programa, a gente sabe que tem muita gente, porque a gente, pela antena comum, convencional, a gente abrange toda aqui a Baixada Cuiabana, mas o que nós sabemos é que através de parabólica a gente chega em grande parte dos municípios mato-grossenses. A dona Márcia Marques, do Porto, ela pergunta o seguinte: a Secretaria Estadual de Cultura tem algum projeto para pessoas que sejam capacitadas para que possam trabalhar, exemplo, como é o caso dela, que ela é arte educadora? Olha, veja bem, eu quero dizer para a Márcia que o ideal é que ela se programe, né, aí para o início do ano de 2006 e apresente um projeto. Ela pode até ir discutir lá no nosso setor de intercâmbio cultural o que pode fazer. Se ela de repente tem uma ideia e quer desenvolver, nós estamos prontos para colaborar, mas diretamente para trabalhar dentro da própria secretaria, nós não temos, porque o quadro de funcionários da secretaria é meio reduzido, né? Então nós não temos aí para a arte educadora, o que nós já temos já está suprido, nós já temos pessoas que trabalham nessa área. Quero lembrar que durante a Literamérica nós tivemos um trabalho intenso com arte educadores e educadoras e que puderam se apresentar, tiveram seus trabalhos reconhecidos e, logicamente, essa é uma área que está crescendo muito, né? A arte educação, ela está assim no contexto socio-educacional, cultural, de uma maneira bastante interessante. E eu quero dizer para você, Márcia, que faça dessa maneira, apresente um projeto. Se você tiver alguma dificuldade em como elaborar esse projeto, né, nós vamos estar te orientando, assim como você, outros arte educadores também, e sempre lembrando, né,
que esses projetos eles são encaminhados e analisados. O que eu quero dizer é que você vai estar concorrendo com outros projetos também, mas sempre torcendo para que as ideias melhores elas levem aí a nota máxima do Conselho. Tá, esse Conselho, o senhor me disse que ele é formado por 10 integrantes, não é isso? Nós temos 10 conselheiros titulares e 10 suplentes. 5 são indicados pelo governo do Estado de Mato Grosso, né? Diretamente pelo governador, passa pelo crivo do governador Blairo Maggi, e 5 são eleitos pela classe artística. Quero lembrar que também é uma vitória do governo Blairo Maggi essa questão da paridade, porque até então o conselho eram 5 conselheiros do Estado e 4 da classe artística, ou seja, a classe artística sempre estava levando desvantagem. Então nós, através de uma gestão junto ao governador, indicamos, ele aceitou e a proposta também foi de agrado geral da sociedade cultural, digamos assim, e elegemos um 5º conselheiro e hoje nós temos a sonhada paridade, né? Facilita isso. Certo. Hoje, secretário, com relação a Cuiabá e ao Sim. patrimônio histórico, o senhor que é presidente também do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, o patrimônio histórico de Mato Grosso estava totalmente depedrado, vamos dizer assim, né? Pessoas realmente muito preocupadas, igrejas, né? Prédios muitas vezes deteriorados, o centro histórico de Cuiabá também numa situação bem difícil. O que está sendo feito, o que já foi feito e o que ainda está sendo feito para restaurar o patrimônio histórico do nosso estado? Bom, eu quero lembrar sempre que até o governador Blairo Maggi, juntamente também com o secretário Clóvis Vettorato, passar a se preocupar com a questão do patrimônio histórico de Mato Grosso, nenhum governo teve uma atuação tão significativa, não apenas para Cuiabá, mas para vários municípios de Mato Grosso, como este governo. Então, assim que assumiu, o governador fez questão de fazer um tour pela cidade de Cuiabá, conheceu de perto prédios históricos que estavam em situação lastimável, né? Vou citar, por exemplo, Cine Teatro Cuiabá, a Casa Barão de Melgaço, que abriga o Instituto Histórico e a Academia de Letras, a Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho, Seminário da Conceição, a Igreja Senhor dos Passos, a Igreja do Rosário São Benedito, né? E outros prédios históricos. Também o prédio que abrigava a sede Touro, o antigo Tesouro do Estado, ao lado do Correio, na Praça da República. E todos esses prédios que eu citei, hoje, alguns já foram entregues, né? Como é o caso do Palácio da Instrução, onde foram investidos R$1.800.000, recursos do governo do estado em parceria com a AMPA, Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, a Igreja do Bom Despacho, parceria com o Banco do Brasil, R$715.000, e que estão em andamento, obras em andamento. Nós temos aí o Seminário da Conceição, que é um projeto em parceria com a Associação dos Produtores Culturais de Mato Grosso, né? Com recursos advindos da Lei Rouanet, um projeto de R$1.600.000, dos quais 800 já estão sendo aplicados. Nós temos também o Cine Teatro Cuiabá, que é uma obra tão sonhada pela Cuiabania, né? Que estava ali abandonado há anos e anos, com teia de aranha, sendo um depósito de material que a própria secretaria ou outras secretarias tinham ali um amplo espaço, que é o Cine Teatro, uma espécie de depósito, né? E que hoje, você passa ali em frente, você vê que as obras estão sendo levadas a sério, adiante. Nós já temos uma parceria no valor de R$1.800.000 também com o Banco do Brasil. E o que vai ser feito ali? Ali vai ser feito, na verdade, nós vamos dar uma vazão maior para as artes cênicas, teatro, né? O cinema, hoje em dia, ele tem uma outra visão, né? A área comercial, o cinema comercial, você vai no shopping, você vê cinemas assim de telas de alta definição, sonorização completamente modernizada, enfim, você tem várias salas de cinema em Cuiabá, diferentemente de anos anteriores.
E a compleição, digamos assim, do Cine Teatro Cuiabá, ele é mais para teatro do que para cinema. Mas não vai deixar também de ser cinema. Entende? Então nós vamos passar ali filmes alternativos, o Festival de Cinema de Cuiabá, por exemplo, ele já está meio que programado para acontecer ali no Cine Teatro. Documentários. Documentários, exatamente. Porque o cinema alternativo, ele não tem espaço aqui em Cuiabá, né? É difícil. Você tem um trabalho bom que é feito no Sesc Arsenal, né? Mas uma proposta de se passar, de se exibir documentários numa área central da cidade, ela tem uma demanda bem maior. Então, eu volto a frisar que nunca foi feito tanto pela recuperação do patrimônio histórico como foi e está sendo feito, com prédios já entregues para a população, prédios esses que eu citei, que estão com obras em andamento, né? E com projetos, não apenas em Cuiabá, mas, por exemplo, Vila Bela da Santíssima Trindade. As ruínas da antiga catedral, elas estavam se perdendo com a ação do tempo, né? E do próprio homem. O tempo a torridez, vamos dizer assim, do sol, aliado à área de descampado, que é Vila Bela, muito vento, vento e sol, fez com que todo aquele processo dos adobos eles fossem sendo diminuídos cada vez mais, cada ano que se passava. E num trabalho da Secretaria de Cultura com o IPHAN, chegou-se à conclusão que tem que ter uma cobertura. Essa cobertura está sendo feita. R$1.750.000 o custo dessa obra. É muito dinheiro, entende? Só que o governo está disponibilizando esse recurso, porque senão nós vamos ter aquele cartão postal de Vila Bela no chão, né? Então, só na lembrança, só na fotografia. Então, o governo tomou atitude e deve estar entregando no primeiro semestre ainda de 2006 essa cobertura que tem o aval do IPHAN com a construção totalmente feita e avaliada e sempre com acompanhamento de técnicos do IPHAN. Além disso... Só voltando um pouquinho, você está ao Cine Teatro, fazer o período de cine, quando é que está prevista a entrega das obras? Olha, nós temos ali uma questão das obras físicas, elas devem estar sendo entregues em janeiro, né? Aí nós temos, ao par das obras físicas, um trabalho intenso na área de sonorização, o palco vai ser modificado, né? Então nós vamos estar entregando também camarins que não tinham os camarins adequados, os banheiros também, eles não atendiam, por exemplo, a demanda das necessidades especiais. Nós vamos colocar também um elevador, né, para atender as pessoas portadoras de necessidades especiais e que querem se dirigir ali à parte superior, onde ficam as cadeiras ali naquele sótão, né? Nós temos também uma parte que é a parte administrativa no prédio da antiga Lemate, que vai ser aproveitado para que sirva de parte administrativa, de camarins, de banheiros, enfim. E isso demora aí mais uns 3 meses. Nós estamos otimistas em relação à entrega do prédio para o mês de março ou abril de 2006. Isso com o acompanhamento de técnicos da Funarte, para essa questão da sonorização, da iluminação e de toda a parte de ar-condicionado central, que você tem que estar disponibilizando os recursos, todos esses, daí da ordem de R$1.800.000, o que também nós não podemos esquecer das poltronas, afinal de contas são 533 lugares e tem que ser poltronas adequadas a um teatro desse que a gente se propõe a estar entregando para a sociedade cuiabana. Maravilha, 533 lugares. Isso vai suprir uma necessidade. Nós teremos ali a apresentação de orquestras, queremos estar fazendo um programa das pessoas assistirem aos ensaios das orquestras, ensaios de coros, né? E que ao meio-dia também tenham sempre apresentações culturais, para que as pessoas que trabalham no centro da cidade possam estar se dirigindo e ter aí pelo menos após o almoço um espaço cultural, né? E isso acontece nos grandes centros, e nós queremos também disponibilizar para Cuiabá essa atividade, ou seja, nós temos inúmeros grupos teatrais que podem estar fazendo os ensaios
ou apresentações, ou mesmo de música, de circo, enfim, um entretenimento cultural na hora do almoço para que as pessoas que trabalham no setor público ou privado possam estar tendo aí uma atividade cultural após o almoço e ter uma tarde um pouco mais agradável, né? Bom, com relação ainda à questão do patrimônio histórico, nós vimos aí a antiga residência dos governadores, ali na Barão de Melgaço, em frente ali aos bancos, ali ao Unibanco, e a sede, a antiga residência dos governadores, está sendo ocupada hoje pela MT Fomento, né? Isso causou uma certa crítica por parte de algumas pessoas que fizeram, que fazem, que vivem da cultura no nosso estado. Como é que o senhor vê essa ocupação? Ela é prejudicial, na sua opinião, ou ela é positiva? Não, ela não é prejudicial, visto que é um órgão do governo, que ocupa um prédio do governo, né? E que nós temos a certeza de que a MT Fomento conserva o prédio. Nós temos que sempre lembrar que a conservação do imóvel tombado, ela é muito importante. Então você passa ali de frente da MT Fomento e vê o bom gosto, né, que as pessoas têm, podar a grama, cuidar do ambiente em si, e não esquecendo de que aquilo ali tem, sim, uma destinação cultural também, porque toda a festa do Divino, que tradicionalmente, a festa do Divino, ela começa ali, entende? Então, este ano, mesmo sendo ali MT Fomento, nós estivemos lá, o governador Blairo Maggi, e toda a comitiva, o padre Gaspar, as pessoas, o rei, a rainha da festa. Então, a MT Fomento, junto com ocupando, exatamente, ocupando aquele espaço, não cerceou o direito de uso cultural. Entende? Então, continua, assim, sendo um espaço que pode fazer a prática da cultura. Até numa conversa, há um tempo atrás, com o presidente da MT Fomento, ele o Éder Moraes, nos informou que tem a intenção de estar, eventualmente, disponibilizando espaço para alguma atividade cultural. Eu entendo que é positivo, né? O governo está cuidando bem do patrimônio, não também que se estivesse ali tendo atividade cultural ou um prédio destinado apenas a uma instituição ligada à cultura, não estivesse sendo bem cuidado. Ao contrário, poderia também ser da mesma forma. Mas eu vejo que, por estar sendo ocupado por um órgão do Estado, não impede, né, que atividades culturais ocorram ali, como eu frisei a questão da festa do Divino. Maravilha, daqui a pouquinho a gente vai voltar do próximo intervalo falando sobre essa importante feira que foi a Literamérica, né? Mais detalhes sobre este grandioso evento, que eu já disse, muito positivo para o Estado, e pela primeira vez já foi um sucesso, é verdade. Já foi uma prova de que Mato Grosso concatenou muito bem essa ideia e conseguiu aglutinar ainda melhor todos esses atores aí dentro da questão da literatura, trazendo tudo para cá. Isso é muito importante, a população tem que ver e acompanhar isso também, né? Apesar de ter participado, já a Literamérica foi um sucesso também, né? A participação do público, né, secretário? Olha, foi uma situação que surpreendeu, né? Nós tínhamos a certeza de que a Literamérica seria um sucesso, mas até a mais otimista das impressões foi superada. Um público superior aí a 65 mil pessoas no espaço de 5 dias. 65 mil pessoas, isso aferidas, né? Aferidas. Não é um chute, não é uma estimativa. Em torno de 12 mil por dia. Nós ficamos felizes assim quando você via centenas de crianças nos corredores com sacolas de livro na mão, né? Ônibus se formaram em comitivas de vários municípios. A gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente empolga, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Nosso programa vai fazer um breve intervalo, sempre no oferecimento da Unimed, né? Você sabia que quem tem Unimed agora não precisa mais ficar batendo perna para comprar remédio mais barato? Isso mesmo.
Você pode contar agora com a farmácia Unimed, que oferece medicamentos muito mais baratos e ainda entrega em sua casa. Precisou de remédio, é só ligar. 3648-8888. É a farmácia Unimed. Também no oferecimento do cartão transportes da MTU. É com ele que todos vamos circular pela cidade sem mais ter necessidade de passar por integração. Agora com o cartão transporte é possível ir de um canto a outro com a mesma passagem. O transporte ficou muito mais ágil e principalmente mais seguro. Você pode adquirir o seu cartão transporte na MTU, né, ali na Joaquim Murtinho, ou ligar para 3624-2544. 3624-2544, cartão transportes da MTU. Também no oferecimento da FPL, né, que possui aí mais de 1.400.000 reportagens. Tudo que você pensar em noticiários jornalísticos, na área televisiva ou até mesmo radiofônica, a FPL tem. Precisou de cópias deste programa ou de outros? É só ligar. 3642-3437. A FPL, meu amigo Arnaldo, está feliz? Vamos chamar um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Este é o Ponto de Vista, o programa de quem tem opinião. Ok, nós estamos de volta com o nosso ponto de vista de hoje, 23 de outubro de 2005, só para confirmar aí, né, sobre a questão do referendo. Nós já temos aqui os números até agora totalizados aí em Mato Grosso. Até agora foram apurados, até o dia de hoje, 91,45% dos votos, sendo que desses o não obteve 76,37%, o sim 23,63%, brancos 1,02%, nulo 1,07%, comparecimento 73,13% e abstenção 26,87%. Mato Grosso com a tendência maior para o não do que a tendência nacional. No Brasil hoje, cerca de 97,58% dos votos apurados, quase totalizados, o não vence com 63,9% dos votos, né? Quase 64% de votos do não à proibição da venda e comercialização de armas de fogo e munição no nosso país. Bom, nós estamos no programa de hoje falando com o secretário estadual de Cultura e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, João Carlos Vicente Ferreira. Secretário, nós começamos a falar sobre esse importante evento que foi organizado e realizado aí pela Secretaria Estadual de Cultura, pelo governo do estado de Mato Grosso, a Literamérica, que foi realmente um grande sucesso. Vocês não esperavam que fosse tanto, né? É verdade. Nós tínhamos assim a certeza de que nós íamos atender uma demanda grande e crescente, né? É um setor que nós sempre, Mato Grosso, sempre foi muito bem representado, né? Que é a área da literatura, nós temos grandes mestres da literatura no Mato Grosso, né? Virgílio Alves Corrêa Filho, nós temos Rubens de Mendonça, Estevão de Mendonça, o próprio Barão de Melgaço, Dom Aquino, Barnabé de Mesquita, enfim, um número aí que você fica a noite toda falando dos grandes nomes, que produziram grandes livros, tem um acervo fantástico, mas que esses livros, eles estão aí nas bibliotecas, né? Outros estão esgotados e que basicamente a nova população mato-grossense não conhece esses grandes nomes, né? Então nós procuramos, de certa forma, dentro da Literamérica, começar a mostrar, através de stand da Academia Mato Grossense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, do Arquivo Público de Mato Grosso, do stand do governo, fazendo com que essas informações históricas, elas pudessem ser levadas ao público-alvo da Literamérica, que foi o público infanto-juvenil. Milhares e milhares de crianças, adolescentes, foram até a feira e se depararam com essas informações e também outras, né? Porque, afinal de contas, a feira, ela inicialmente, ela nasceu, é até bom fazer aqui abrir um parêntese, Onofre, e lembrar como é que nasceu a ideia da feira. A feira, ela surgiu no ano passado, né? Meados de 2004, uma proposta, uma ideia de nós, através da Secretaria de Cultura, o governo do estado de Mato Grosso, implantar, criar uma feira do livro. Ela nasceu com esse nome, Feira do Livro de Mato Grosso. Aí, em fevereiro de 2005, desse ano,
nós acompanhamos o governador no Estradeiro 4, né, que foi para Bolívia, Peru e Chile. Então, em todo esse trajeto que nós fizemos, então nós vimos a grandiosidade cultural que esses países da América do Sul oferecem, né? Partindo desse pressuposto, nós começamos a pensar, por que não também fazer uma feira que congregue esses países da América do Sul? Afinal de contas, o veio cultural, ele tem essa facilidade, ele atrai, né? Atrai através da culinária, através do artesanato e, especialmente, né, da literatura. Nós temos aí, no nosso continente, vários escritores que foram Nobel da Literatura e que é uma referência continental. Em função disso, voltei com essa proposta de se criar uma feira sul-americana do livro. Aí surgiu o nome, o tema Literamérica, sempre lembrando que nós tivemos uma parceria que teve uma importância muito grande, que é a Alimento, a Associação dos Amigos do Livro Mato Grossense, composto de pessoas que são ligadas à literatura, autores, né, escritores, editores de livro, livrarias, gráficas, enfim, toda a cadeia produtiva do livro congrega dentro dessa instituição. Então surgiu a Literamérica, essa proposta que foi crescendo e nós tivemos a felicidade de, numa ida a Brasília programada, visitar todas as embaixadas e os embaixadores receberam com uma alegria enorme a proposta, e exatamente por Cuiabá ser o centro geodésico da América do Sul, né? Isso tem uma influência muito grande, isso atrai, tem uma energia positiva. Então nós tivemos aqui a presença de 6 embaixadores, 8 adidos culturais, 14 escritores sul-americanos, né, divididos aí em 10 países. Teve país, por exemplo, a Colômbia trouxe 3 escritores, né, tivemos apenas 2 países que não vieram escritores, foi a Guiana, né, a República Cooperativista da Guiana, e Suriname. Então esses países não enviaram escritores, mas em contrapartida enviaram obras, sim, e embaixadores. É bom lembrar também que ainda neste ano nós vamos inaugurar um espaço dentro da Secretaria de Cultura que é o embrião do Centro Cultural da América do Sul, o embrião da Biblioteca Sul-Americana. Então nós temos um acervo muito bom que recebemos dos países e que vamos ter aí a possibilidade de estar oferecendo para a sociedade cuiabana e mato-grossense esses livros. Então, são números que nos impressionam e também nos permite a pensar em anos posteriores. O próprio governador Blairo Maggi se sentiu assim bastante sensibilizado com a feira e já cobrou a edição da Literamérica 2006. Então, isso aí já está garantido, nós temos aí a certeza disso e já estamos trabalhando, né? Nós devemos estar em março fazendo o lançamento da Literamérica em Brasília, né? E vários países já estão sendo contactados, muitos deles já estão disponibilizando recursos, livros, enfim, discutindo como é que nós vamos estar juntos fazendo a edição 2006 da Literamérica, Feira Sul-Americana do Livro, que cumpriu o seu papel social, o seu papel cultural, de inclusão social. Nós empregamos centenas de pessoas, em torno de quase 1.050 pessoas envolvidas diretamente, indiretamente entre 5.000 e 5.100 pessoas, né? Nós tivemos um público superior, lembrando, a 65 mil visitantes aferidos. Nós tivemos todas as editoras e livrarias que ali tiveram sucesso na comercialização. Nós tivemos, paralelamente, o Encontro da Diversidade Cultural, onde nós trouxemos 120 municípios do estado de Mato Grosso, participando da feira, discutindo cultura, discutindo o que representa a cultura. Eu quero lembrar, Onofre, que a cultura ela é tão importante no contexto nacional que ela emprega mais que a indústria automobilística. É uma coisa impressionante.
nós temos que estar aferindo os lucros cada vez maiores, né, que o setor cultural oferece. Então, nós não temos dúvida nenhuma que Mato Grosso, nos últimos 2 ou 3 anos, ele teve um salto, um plus no setor cultural em função do que houve de intercâmbio com outros países, outros estados, especialmente também com a vinda de pessoas que vieram para proferir palestras, seminários, enfim, troca de ideias. E dentro da Literamérica nós tivemos tudo isso. Nós tivemos também... O interessante é que isso nasceu do estradeiro. Nasceu do estradeiro. Porque o estradeiro, para quem vê assim a grosso modo, é apenas uma forma de, do ponto de vista físico, estrutural. Exato. Né, de integração do Estado de uma forma física, ou seja, o transporte. As pessoas, quando ouvem falar em estradeiro, veem assim, é uma iniciativa do governo de buscar uma outra forma de escoar a produção agrícola do Estado. É verdade. Né? E de integrar isso e de buscar uma comercialização. Mas aí a gente vê também a questão cultural imbuída nisso tudo, que talvez seja uma grande sacada, que nem todos tivessem essa ideia, não é verdade? É verdade. Paralelamente, nós também tivemos aqui o secretário de Estado de Cultura, um Fórum Nacional de Secretários, né? Veio o ministro Gilberto Gil, veio também um projeto chamado Circulador, que foi lançado aqui em Cuiabá, né? Que é a vinda de atrações culturais, né, de cada estado. Nós tivemos, por exemplo, a trupe da Gaita de Curitiba, o Paraná enviou isso, sem nenhum tipo de custo, nós não gastamos absolutamente um tostão com isso, simplesmente hospedamos e tivemos aí a hospedagem e alimentação para esses grupos, né? A trupe do Aquiri, que veio do Acre também, teatro, música, contando a história do Acre, uma grande integração cultural brasileira. Tivemos um grupo de Minas Gerais, tivemos a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, onde foi apresentado pela primeira vez aqui em Cuiabá uma ópera, né? A Orquestra Jovem, ela trouxe toda uma orquestra e, além da orquestra, a ópera Bufa de Mozart, que teve assim uma aceitação do público maravilhosa. Eu vi pessoas emocionadas ao assistirem aquilo ali. E lembrando também que uma das principais atrações foi a Orquestra de Câmara do Estado de Mato Grosso, que foi criada por esse governo. Pela primeira vez um governo de Estado cria uma orquestra, né? Então, o que é o diferencial da orquestra? É o naipe de viola de coxo, né? Então, nós estamos valorizando um ícone cultural que é a viola de coxo. Ontem nós tivemos a apresentação da Orquestra de Câmara em um shopping aqui da cidade e tivemos no Sesc Arsenal na sexta-feira. Nós temos uma programação de 10 concertos, de agosto até dezembro, e também temos a satisfação de ter criado um núcleo coral do Estado, com 220 cantores, e um governo que se preocupa com a questão da valorização cultural, e tudo isso foi concentrado na Literamérica. Então a Literamérica se tornou uma referência e nós temos a certeza que a partir da edição de 2006 ela vai ter uma abrangência muito maior, vai fazer com que o autor do livro aqui em Mato Grosso, as editoras, enfim, toda a cadeia produtiva do livro produzido no Estado tenha um reconhecimento muito maior e faça com que as pessoas que militam na área cultural tenham acesso e tenham a facilidade de estar desenvolvendo o seu trabalho. Maravilha. Bom, nós vamos chamar mais um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a questão cultural no Estado de Mato Grosso. Eu tenho aqui várias perguntas, Solange, o Carlos, o Joab, todos com sugestões, inclusive perguntas, sugestões para o secretário, e daqui a pouquinho a gente vai colocá-las. Nosso programa é sempre o oferecimento da Gráfica Print, que é a primeira a possuir equipamento com impressão em 4 cores de uma só vez, né? Se você precisa de qualidade e rapidez nas suas impressões em offset, é só ligar 3617-7600, Gráfica Print 3617-7600. Também no oferecimento da churrascaria O Recanto Gaúcho, o verdadeiro churrasco com o sabor e o clima do sul. Precisou de
local, né, uma churrascaria para fazer reuniões, aniversários, confraternizações, é só ligar 3642-5159. E no almoço e no jantar, a sobremesa é por conta da casa. Churrascaria Recanto Gaúcho. Também no oferecimento de Rosso Cabeleireiro. Ok, nós estamos de volta com o nosso programa. Secretário, a Solange, moradora do Araés, ela gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre alguns projetos que estão sendo financiados pela Secretaria Estadual de Cultura e está pedindo também, solicitando para que vocês informem as datas de inauguração dessas obras através do site. Olha, eu quero parabenizar essa telespectadora, Solange do Araés. Solange do Araés, né, pela excelente ideia, porque nós já temos sim uma programação de algumas obras para serem inauguradas. Casa Barão de Melgaço, ali a Igreja da Boa Morte, aliás, a Igreja do Rosário, a Igreja Senhor dos Passos, enfim, prédios públicos, né? E vamos estar disponibilizando o que a gente não tem ainda uma certeza, mas nós podemos estar fazendo um trabalho assim de uma previsão de inauguração, o que faz com que a sociedade tenha já conhecimento e data para essas inaugurações. Com relação aos projetos, o que nós podemos estar oferecendo de sugestão, eu quero lembrar sempre que dentro, por exemplo, do que foi o exercício 2005, nós temos lá alguma coisa em torno de 350 projetos aprovados, que são aprovados pelos produtores culturais e que esses produtores, em todas as áreas, em todos os segmentos, eles têm as suas programações, né? Isso é bastante variado e você faz esse acompanhamento sempre pela nossa mídia geral, televisão, rádio, jornal, e as pessoas têm essas informações. Com relação ao que a própria Secretaria faz, essa sua sugestão nós vamos estar seguindo, mas também queremos dizer que nós temos festivais de música, que não atende apenas Cuiabá, mas tivemos o Festival de Música Universitário, que foi feito em 8 municípios de todo o estado, as eliminatórias, depois nós tivemos, aliás, as classificatórias, tivemos as eliminatórias, e a final foi no Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, um sucesso absoluto. Os festivais tinham deixado de existir há muitos anos, né? Os festivais oficiais do Estado, feitos pelo governo do Estado. Nós vamos ter agora, nesse final de semana, do próximo agora, no dia 29 de outubro, em Barra do Garças, a final do Festival Mato Grossense de Música, onde nós temos mais de 20 municípios envolvidos, né? Então, uma premiação interessante. Nós temos todo o estado de Mato Grosso está participando. Nós tivemos o Festival de Música Instrumental, né? Então, as ações, como eu já citei, a criação da Orquestra de Câmara, do Núcleo Coral do Estado, o Salão Jovem Arte, Festival de Teatro, Festival, enfim, os festivais de música, são muitas as ações da Secretaria. Eu gosto de sempre lembrar que através do site e das as muitas ações que nós estamos fazendo, elas são ali indicadas e as pessoas têm pleno acesso, né, ao que nós estamos fazendo. E o que eu gosto de também estar lembrando é que nós estamos ali abertos a sugestões, a ideias, a propostas, para que não apenas através de projetos elas sejam executadas, sejam levadas a efeito, mas também junto com a própria sociedade a gente está ouvindo e seguindo sugestões. Nós temos a prática aí da democracia cultural, não é o nosso. Tá certo. Bom, secretário, no início do programa eu coloquei aqui essa preocupação, porque nós já percebemos que as eleições do ano que vem já estão tendo aí o seu pontapé inicial. Certo. Face a algumas dificuldades de relacionamento, principalmente entre o governo do Estado e a principal cidade do Estado, que é a capital Cuiabá, em função de terem à frente partidos diferentes, partidos que são opositores, partidos que são adversários do ponto de vista político. Correto. Mas até que ponto, na sua opinião, isso tem atrapalhado
ou ajudar a cultura. Existem alguns projetos de parceria do ponto de vista cultural entre a Prefeitura de Cuiabá e o governo do Estado? E se não existe, isso pode dizer que é em função a essa divergência político-partidária? Olha, existem projetos, bons projetos, sendo executados em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, né? Nós entendemos que a capital ela está acima das questões políticas, o governador entende dessa maneira, tanto é que obras sociais, obras culturais, obras de interesse da comunidade, elas estão sendo feitas, elas estão sendo levadas a efeito. Casas, centenas de casas estão sendo construídas, entregues à população, né? Então nós vimos isso, e essa prática ela vai continuar, independentemente da questão política, e nós temos aí na área cultural muitos projetos que são de interesse direto da Secretaria de Estado de Cultura e também da Secretaria Municipal de Cultura. Exemplo do Museu da Imagem e do Som, exemplo de algumas obras que são de interesse direto do antigo Clube Feminino, por exemplo, né? Recursos estaduais foram destinados para a Secretaria Municipal e também projetos da área de carnaval e os próprios prédios públicos, eles são diretamente de interesse da própria Prefeitura, das secretarias municipais como um todo e, evidentemente, né, alguns projetos eles acabam sendo colocados em prática. Por exemplo, nós temos aí a proposta da revitalização do Centro Histórico de Cuiabá. É uma proposta do governo do Estado de Mato Grosso. Antes dessa administração municipal tomar posse ou ser mesmo eleita, o governo do Estado de Mato Grosso, através do governador Bramar, já tinha essa proposta, né? E por que ele está sendo colocado em prática? Não, são questões ainda de obtenção de recursos. O projeto já está pronto, o entorno da Igreja do Rosário vai ser totalmente recuperado, 81 casas. Nós vamos fazer ali o rebaixamento das linhas de telefone, de energia elétrica, enfim, colocar também postes. Fazer uma espécie de pelourinho. Uma espécie de pelourinho. Vai ser uma referência, vai ser uma atração turística de Cuiabá, ali o entorno da Igreja do Rosário. Até uma semana atrás, nós ainda tínhamos algumas dúvidas em relação a prazo e tudo mais, mas agora não. Entende? O governador Bramar já assinou o convênio com o Banco do Brasil e vai ser a instituição que vai financiar todo esse projeto. E aí, parceria com a Prefeitura? Não, nós convidamos, o governo do Estado convidou a Prefeitura, tivemos pelo menos umas 8 reuniões, todas as reuniões elas foram na Rede Semate, né, que também é parceira desse projeto, e nós convidamos a Secretaria, aliás, a Prefeitura sempre participou e caberá à Prefeitura apenas a questão do piso, né, do asfalto, vai retirar o asfalto e colocar paralelepípedo. Uma ideia de se transformar não apenas o asfalto, mas a calçada, o rebaixamento, a recuperação das fachadas e dos telhados, e a Prefeitura é parceira nisso aí. Então, essa questão, a questão política não está afetando, mas em algumas ocasiões nós observamos, né, que todas as vezes que a gente fala desse projeto, nós citamos a Prefeitura como parceira, mas também em algumas reportagens, em algumas citações sobre esse projeto, né, nós ficamos de fora. O governo do Estado não foi lembrado. Ou seja, a Prefeitura não fala o nome do governo. Não falou. Mas eu acho que isso aí talvez tenha sido ali um esquecimento momentâneo. Eu quero lembrar também que tem uma questão de uma emenda parlamentar. Quero falar sobre essa emenda, Onofre. Foi feita no ano... falar da emenda, deixa eu... No ano passado... Só para fomentar um pouquinho mais essa discussão no campo político aí, a inauguração da ponte do Gumitá lá, que aconteceu nesta sexta-feira, né, na última sexta-feira também, parece que teve participação da Prefeitura e houve um imbróglio danado, né, porque a Prefeitura teve que destruir a ponte, o governo foi lá e construiu, e me parece que a Prefeitura colocou placas, pintou a ponte de verde, o governo mandou arrancar as placas, mandou arrancar as faixas, pintou de vermelho, né? Isso.
vermelho e azul, e parece que a confusão já começou, né? As eleições de 2006, a briga já teve início aí, né? Não. Nós tivemos aí em meados da década de 60 a questão da ponte da confusão, né? Essa é a segunda edição. Era o Garcia Neto era prefeito, né? E tinha toda essa questão aí ali em cima do córrego da Prainha. Foi a ponte da confusão. Mas eu acho assim, a Pedro o que é de Pedro, né? E a César o que é de César. É o vermelho que prevalece pela questão de que o governo realmente investiu e as coisas elas não devem ser. Mas tinha que ser assim, uma metade vermelha e metade verde, porque a prefeitura também investiu, a prefeitura gastou para destruir a ponte, gastou também. Né? Eu acho que tinha que dividir a ponte, colocar a metade vermelho e azul e a metade verde e amarelo, né? Para democratizar a coisa, porque todos os dois tiveram investimentos ali dentro, né? Na verdade, isso ainda vai se definir lá na frente, como é que vai ser essa questão da ponte. Mas com relação à emenda que eu estava falando, eu tenho a informar o seguinte. No ano passado, eu tive uma conversa com o senador Jonas Pinheiro, com a deputada Celci. Falei, senador, deputada, vamos investir pesadamente na recuperação do patrimônio histórico de Cuiabá. E eles aceitaram a proposta, né? Através de uma emenda parlamentar, eles se fundamentaram através de informações que eu passei, e eles tiveram ali também a adesão de alguns parlamentares, né? Senadores, deputados federais, e apresentaram a emenda. E a emenda foi aprovada no valor de R$8.700.000 para ser colocada no Centro Histórico de Cuiabá, né? R$8.700.000. Num pedido feito pelo governo do estado de Mato Grosso, eles apresentaram, né? E essa emenda foi colocada no Ministério do Turismo, né? Só que quando, isso ainda as eleições municipais, elas estavam indefinidas, não se sabia quem era prefeito e tudo mais. Então essa emenda hoje, ela é uma realidade. Só que ao invés dela ser destinada ao governo do estado de Mato Grosso, à Secretaria de Estado de Turismo, ela foi destinada à Secretaria Municipal de Turismo. Então, é um recurso que ele foi trabalhado pelo governo e que deve ser aplicado no Centro Histórico de Cuiabá, porque é uma reivindicação que a gente quer fazer para trabalhar, para que as coisas elas sejam um benefício maior para a capital. E aí, com certeza, a gente vai conseguir esse resultado. Secretário, então, em cima de todas essas ações, nosso programa chegando ao seu final, só que o senhor respondesse. Em cima de todas essas ações que o senhor disse, que o senhor mostrou aqui, essa ideia que já começou a surgir também da segregação racial, dizendo que esse governo é o governo dos olhos azuis e que olho preto, que é o olho predominante do Mato Grossense nato, né, do cuiabano e do Mato Grossense é deixado de lado, essa questão não existe na sua opinião? Não, isso aí é discurso furado da oposição. Não tem nada disso, entende? O governador Blairo Maggi provou, por A mais B, e com ações reais, né, que ele, não apenas ele, mas todo o seu secretariado, trabalha para o bem de Mato Grosso, e Mato Grosso inclui Cuiabá, Baixada Cuiabana e todos os outros municípios do estado, né? Não tem motivo nenhum para que essa questão dos olhos azuis ela prossiga. Isso aí, no meu ponto de vista, deve ser enterrado. As pessoas não têm por que pensar assim, porque é um governo que mostrou a que veio. Essas ações todas na área de cultura, elas são prova disso. Tá certo. Quero agradecer, secretário, pela sua presença. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com o senhor durante essa 1h30 e nós nos colocamos sempre à sua disposição, à disposição da Secretaria de Cultura para maiores informações. Estamos sempre aqui à disposição. Muito obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, Onofre, agradeço porque sei da importância de formação de opinião que esse programa tem, né? E pela abrangência também estadual, e nós estamos lá à disposição para perguntas, outras que vierem ao seu programa sobre essa questão, e quando você eventualmente precisar, nós estaremos aqui a postos. Muito obrigado a todos pela grande audiência. Muito obrigado, nós agradecemos, boa noite, obrigado a você pelo prazer da sua audiência. Encontro marcado, se Deus quiser, para amanhã, ao 12h30, e o nosso Cidadão Consumidor. Uma boa noite e até lá.
reativação de um espaço que já foi palco de grandes espetáculos em Cuiabá. O Cine Teatro está fechado há 8 anos, mas deve abrir as portas em 6 meses, totalmente reformado. Inaugurado em 1942, o Cine Teatro de Cuiabá foi um marco da cultura na capital. O historiador Aníbal Alencastro lembra com saudade a época em que trabalhou aqui, no início da década de 60. Projetou muitos filmes. Escreveu um livro para registrar as memórias. Aqui esteve o trio Los Panchos, teve a Emelinha Borba, a Ângela Maria. Em 1997, a falta de segurança e a insalubridade fecharam as portas do Cine Teatro. Só neste ano foi reaberto para as obras de restauração, que vão custar quase 4 milhões de reais. Hoje o palco ainda está repleto de madeiras que não resistiram ao tempo e nem à ação dos cupins. Mas a partir de abril do ano que vem, já ampliado, terá condições de receber grandes peças de teatro que vão poder ser assistidas por um público de até 500 pessoas, tanto da parte de baixo quanto do piso superior do Cine Teatro. Tudo deveria estar pronto já em dezembro. O secretário de Cultura do Estado reconhece o atraso e garante que até o aniversário de Cuiabá, a população vai ganhar o presente, a reabertura do Cine Teatro. Um aparelho cultural digno de receber os maiores espetáculos cuiabanos, mato-grossenses, nacionais e internacionais. Um teatro à altura do público espectador e que o público espera mesmo. Amanhã, dia 5 de novembro, é comemorado o Dia da Cultura, mas a Secretaria Estadual resolveu antecipar as comemorações. Vamos voltar à Praça da República, onde está o repórter Fábio Meregatti. Meregatti? Elias, olha só que imagem bonita. As pessoas vêm passando aqui pela Praça da República e acabam parando justamente porque tudo aqui chama atenção. Agora nós estamos mostrando essa estante aqui, que é justamente a parte dos livros. Aqui as pessoas podem chegar, podem conhecer melhor o que é produzido na cultura literária de Mato Grosso. E é o que o seu Adenilson está fazendo por aqui. Ele chegou, estava dando uma voltinha aqui pelo centro, resolveu ler o que, seu Adenilson? Achei isso muito importante. E, primeiramente, quero falar o seguinte, parabenizar toda essa equipe que está envolvida nesse evento hoje, sobre a cultura. E a cultura é muito importante para nós e entendemos que hoje, eu passando aqui, achei assim muito importante e gosto também de ler. E aproveitei para fazer uma leitura aqui, uma esquivada nesses livros maravilhosos que aqui se encontram. Aproveitando o tempo, porque o seu Adenilson não é daqui de Cuiabá, ele é do Espírito Santo e é por isso que ele está descendo essa mensagem. Muito obrigado e fique à vontade. Agora, caminhando um pouquinho aqui por esse estande da cultura, a gente vê várias oficinas. Uma delas é a de produção de pipas. Olha só, a criançada vai se divertindo aqui, vai aprendendo como fazer os pipas e, inclusive, nós vamos conversar aqui agora com uma das pessoas que está ensinando aqui nessa oficina, que é o Dilson Oliveira. Dilson, a criançada, pelo jeito, está bem interessada em aprender por aqui. Pois é, rapaz, eu tenho que ensinar as criançadas a fazer a pipa, porque a pipa realmente é um exercício muito importante, porque as crianças aprendem até a parte de estar somando, de estar medindo, medida, né? E também é bom para a coluna, porque você é uma coisa que está soltando a pipa aqui, você está sempre ereto, então é um exercício importante mesmo para a coluna. Agora, Dilson, você também é músico, e a partir de que horas vai ser a sua apresentação aqui à tarde? Rapaz, a partir das 5h30 da tarde, saímos por aqui, eu, Manezinho Smith, né? Divulgando a cultura cuiabana, o rasqueiro cuiabano. Ok, muito obrigado. Vamos continuar aqui conhecendo um pouquinho mais. Aqui também nós temos oficina de desenho, de pintura. A criançada passa por aqui, se diverte. Todo mundo tem um espaço. Temos aqui até um artista. Olha só que bonito que ele está fazendo por aqui, Carlos Augusto. Olha que imagem bonita. Ele vai reproduzindo a feição das pessoas. Pelo jeito, o senhor está desenhando essa senhora que está olhando para o senhor aí. Sim, é a nossa companheira de trabalho, Maria, né? Que faz tempo, né? Eu venho já, agora hoje estou realizando. Dia da Cultura, né? Dia de parabenizar os nossos colegas. Ok, parabéns para o senhor também. Dia da Cultura, Dia da Arte. E eu vou conversar agora com o secretário estadual de Cultura, João Carlos Vicente. Secretário, vocês acabaram antecipando um pouquinho para poder comemorar mais? É verdade, vai ser o dia todo, né? A comemoração do Dia Cultura de Mato Grosso, um dia, na verdade, que se mostra um pouco da grande diversidade cultural do estado.
Agora, a gente consegue perceber mais ali para cima, muito CD, muito livro. Como é que anda essa produção aqui no estado? Olha, Mato Grosso tem uma produção cultural imensa. Livros, CDs, espetáculos circenses, espetáculos de artes cênicas, de dança, enfim, criamos a Orquestra de Coro de Mato Grosso, que é uma maravilha, a Orquestra de Câmara. Enfim, é um momento que Mato Grosso tem muito a comemorar e hoje nós estamos aqui mostrando um pouco da nossa diversidade cultural. Tá certo? E você que está em casa pode passar aqui na Praça da República, porque tem muita atividade por aqui. Vamos passar um pouquinho a programação. A partir das 2 horas da tarde, essas oficinas ainda continuam. Você pode aprender a fazer muita coisa, desenhar, pintar, fazer pipa. 15 horas, 3 da tarde, tem teatro de bonecos. Logo mais também tem shows com artistas regionais. Depois, às 5 da tarde, apresentação de Siriri. Logo mais, às 6, no finzinho da tarde, tem o grupo Casa Cuiabana, tem o Dilson, tem também o Emerson Dourado e logo mais tem o show do Nico e Lau, ou seja, você também pode participar dessa comemoração da cultura. Fábio Menegatti para o MTTV. Primeiro. Amanhã, 5 de novembro, é o Dia da Cultura, mas a comemoração em Cuiabá foi antecipada para hoje. Dezenas de crianças e adultos participaram de atividades culturais na Praça da República, no centro de Cuiabá. É um momento novo e importante para todas as pessoas que praticam cultura, não apenas em Cuiabá, mas em todo o Mato Grosso e no Brasil. Os meninos estavam concentrados, fazendo pipas, colando, amarrando, tudo com muita paciência. As meninas eram as artistas, com papel, lápis de cor e giz de cera, se divertiam. E para quem gosta de leitura, foi montada uma biblioteca ao ar livre, com livros infantis e até sobre a história de Mato Grosso. Uma maneira de saber um pouquinho sobre o nosso estado, que sempre foi Mato Grosso altivo, palco de vitórias, em teu seio vivo, recordando glórias de um passado heróico de gratas memórias. Olá, boa noite. O programa de hoje novamente está mostrando para você Barra do Garças, durante o Festival Mato Grossense de Música. Não saia daí! Muita conta pra pagar, muita coisa pra viver. Aí você vê que o programa Night V continua por aqui. Nós estamos nesse momento em que está acontecendo a finalíssima aí do Festival de Mato Grossense de Música. E nós estamos aí. O evento está bonito, né, secretário? Tá bonito, o lugar é gostoso, Barra do Garças é uma cidade altamente receptiva, né? Nós temos aqui hoje 8 municípios, onde 12 músicas serão defendidas pelos seus compositores, intérpretes, né? É o congressamento da música popular de Mato Grosso através do Festival Mato Grossense de Música, descobrindo talentos, movimentando o setor musical. Bacana, e oportunizando também os concorrentes a estarem aqui em Barra. Tem muitos deles que até que não conhecem, né? Exatamente. Mato Grosso é um estado tão grande, né, de dimensão territorial imensa, e faz com que muitas pessoas passem a conhecer Barra do Garças, levem a referência que é essa cidade, a sua cultura, aos seus aspectos turísticos, né? Afinal, Barra é uma referência de Mato Grosso e também do Brasil. Para cá vem muitas pessoas atrás do misticismo de Barra do Garça, vem atrás das praias, atrás das cachoeiras e do povo caloroso daqui de Barra. Bacana, secretário. Então, vamos continuando vendo aqui as belezas que tem Barra do Garças. Vamos lá. Fruta madura no quintal, rasga prego
Catuco quadrado, sol a janela, cabelos de fogo e espalho luz da cria, predestinadas ladainhas, lá na beira, berradeira do cais. Esculpir um mármore e as transparências.